Aleluia. Ei, glória a Deus. Antes de se assentar, olhe para a pessoa que está ao teu lado, diga para ela: que bom que você veio. Aleluia. Tem algo preparado para nós nessa noite, reservado para você nessa noite, em nome de Jesus. Amém, igreja? As crianças podem sair, hein? Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente. Deus está aqui. Há uma unção aqui, há uma unção. Já posso sentir verdadeiramente. Deus está aqui. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Deus é bom demais na igreja. Deus é bom demais na igreja. Ei, meu Deus, aleluia. Para onde eu começo aqui? Oh, Jesus. Lucas 1, 76 ao 80. O que a pastora pregou domingo? A sua verdadeira essência está onde, irmãos? A sua verdadeira essência está onde? A sua verdadeira essência está onde? No Espírito. Que é no Espírito que verdadeiramente quem é você? É no Espírito. Quem é você em Deus? Eu sou adorador, e vocês, queridos? Ei, Deus, ei, Angélica. Nós no Espírito, nós somos adoradores. Aleluia. Há uma unção aqui, há uma unção, eu já posso sentir verdadeiramente. Deus está aqui. Oh. Se Deus está aqui é porque Deus, tem uma conexão com o nosso espírito, tem uma conexão com o teu espírito. Oh, Jesus maravilhoso. Amo o Senhor. Aleluia. Lucas 1, 76 ao 80. Quem que estava falando isso? Quem que estava cantando isso? Zacarias, pai de João Batista. Aí é um cântico, é uma adoração. E ele fala: e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante da face do Senhor e prepararás os seus caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação, pelo perdão dos seus pecados, por causa da profunda misericórdia do nosso Deus, pela qual o sol nascente das alturas nos visitará, para iluminar os que vivem nas trevas, na sombra da morte, e guiar os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia, se fortalecia em que menino era esse? João Batista. Ele crescia e se fortalecia em espírito. Quem crescia em espírito e sabedoria? Jesus. Então o espírito de João Batista era o mesmo espírito de Jesus, amém, igreja? Eita glória!
E o meu espírito com o Espírito de Jesus é o mesmo, o teu espírito com o Espírito de Jesus é o mesmo, amém? E esteve aonde? No deserto até o dia que havia de se mostrar a Israel. Eis, que espírito que é esse, irmãos? O interessante é que João Batista veio para quê mesmo? Para mostrar o caminho, para dizer a direção, para trazer algo, para mostrar o caminho, uma direção. Só que João Batista, meu irmão, o que ele podia trazer de restauração, ele trouxe, sim ou não? Sim ou não? Trouxe. Só que teve uma coisa que ele não podia fazer, ele não pode fazer até hoje. Nenhum homem pode fazer até hoje. E eu te pergunto, a igreja foi restaurada? Por que que a igreja foi restaurada? Por que que a igreja foi restaurada? Por que que você está aqui na igreja? Primeiro, Deus vive. Se eu estou na igreja é porque Deus vive. Segundo, porque Jesus é o Cristo. Por isso a igreja foi restaurada. E terceiro, qual que é, irmãos? Nós vamos chegar lá. Ai, 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 Jesus. Oh, Jesus amado. Estou numa adoração, misericórdia. Se a igreja for restaurada, se a igreja for restaurada, se ela for restaurada, eu e você somos a geração que voltamos para a igreja. Nós somos a geração que voltamos, estamos de volta a Jerusalém, a igreja restaurada, porque teve um tempo que a igreja estava como? Em ruínas. E a preocupação da igreja ser restaurada foi para Esdras e Neemias. Neemias largou de tudo para ir para Jerusalém. Ele pediu permissão para o rei. Pediu permissão para ir a Jerusalém para restaurar os muros. Jerusalém que estava em ruína. No tempo de Esdras e Neemias, Jerusalém estava como? Em ruínas. E o tempo foi passando, meu irmão. E se você for olhar pela história na Bíblia, Jerusalém foi destruída por muitas vezes. Teve que ser reconstruída de novo, muitas vezes. E o tempo foi se passando. E no Novo Testamento, Jerusalém, a igreja, voltou a estar em ruínas de novo. Então hoje, meu irmão, além de você pensar, mas antigamente Jerusalém estava em ruínas, antigamente, mas hoje nós estamos na igreja. Então eu estou falando uma grande realidade. A realidade de que a igreja foi restaurada, a realidade de que o culto foi restaurado. Vocês estão aí, não? Diga para o seu irmão, glória a Deus, você veio à igreja. E eu te pergunto, a igreja está em ruína fisicamente? A igreja hoje? Aqui? E o que pode faltar então?
E homem nenhum pode mudar isso, querido. Mas nem João Batista. Ah, Jesus. Vocês estão aí, não? Por que Zacarias, pai de João, ficou mudo mesmo? Por quê? Porque no início, em algum momento, ele não creu que João Batista pudesse vir. E aonde que ele não creu? Em que lugar que ele não acreditou? Num templo, na igreja, no tabernáculo. E a Bíblia diz que o anjo Gabriel veio, ele estava onde? No altar da igreja. E eu te pergunto, foi restaurado o altar? Vocês estão aí? Não? Foi restaurado? Foi, Jéssica? Lógico que foi. Nós estamos aqui. E você estava aqui, irmã? Mas, como que o culto não havia sido restaurado, Zacarias não creu. E num momento, e ele teve que ficar mudo. Por que não creste? Não havia crido? Ficou mudo, por não acreditar. Por que mesmo? Eu te pergunto, irmãos. Diga assim, ó, eu estou no melhor lugar dessa terra. Eu te pergunto em nome de Jesus, quanto tempo Isabel, quanto tempo Zacarias oraram para ter João? Hã? Quanto tempo faz que você está orando em busca de algo para a tua vida? Quanto tempo faz que você está orando em resposta para a sua vida? Sabe por que muitas vezes não chegou para a vida de Zacarias? Porque o culto não havia sido restaurado ainda. Porque o povo estava o quê? Completamente distante. Primeiro da palavra, mas veio João Batista. E eu te pergunto, se converteram? Se converteram, irmãos, o que vocês acham? João Batista não podia mudar. Zacarias é que poderia ter mudado. Por isso que em alguma parte a oração dele foi respondida. Porque ele não deixava de clamar dia e noite de querer ter o seu filho João Batista. Não era João Batista, né? Ele queria ter um filho. O nome foi dado para Isabel. O seu filho será chamado João. Meu Deus! O povo tinha esquecido, o povo tinha desaprendido a cultuar a Deus. E hoje, atualmente, na atualidade, infelizmente, está em risco de se tornar-se a mesma situação. Levante sua mão e fala, misericórdia. Sabe por quê, meu irmão? A Bíblia diz que João Batista nasceu, esqueci de falar o tema da palavra, chegou a hora de sorrir. Fala para o seu irmão, chegou a sua hora de sorrir, meu irmão, em nome de Jesus. A sua alegria chegou, o seu sorriso chegou. Sabe por quê? Porque você está na igreja, cultuando a Deus. E isso é sobrenatural. A alegria da palavra chegou para Jerusalém, porque João nasceu. João significa alegria. A alegria da palavra voltou a ser pregada de novo em Jerusalém. E a pregação qual que era de João Batista? Arrependei-vos.
O favor de Deus era qual? Arrependei-vos. Qual que era o favor de Deus chegasse sobre as pessoas? Arrependei-vos. Aleluia. Aleluia. E por que que João Batista foi o grande, né? João Batista foi aquele que testemunhou e que viu o Espírito Santo descer sobre Jesus. Ele viu o Espírito Santo descer sobre Jesus. E eu te pergunto nessa noite, por que que o anjo se manifestou a Zacarias? Porque Zacarias estava num turno, querido, onde o sacerdote, que ele era sacerdote, né, da linhagem de Abias, do sacerdote Abias, diz que 2 vezes por ano, 2 vezes ao ano, um sacerdote entrava no templo. Uma. Então era escolhido um para entrar. Era escolhido para entrar um. E naquele dia ele entrou e ele foi privilegiado, né? Ele foi agraciado. E o anjo apareceu e falou com ele. E eu te pergunto, o que Deus precisava mudar na vida de Zacarias primeiro, querido? Era o Espírito. Porque o espírito de Zacarias estava em ruína, porque não havia mais culto. Era um tempo, era um ano. Misericórdia, eu fiquei pensando, meu Deus. Meu irmão, você já ficou 1 mês sem vir ao culto? Não faça isso. Senão você vai se sentir um peixinho fora d'água. Sabia disso, irmãos? Você vai acabar não se conectando com nada. Você não vai saber mais quem é o Espírito Santo, você não vai saber mais quem é. Você vai ficar meio desorientado. Então, meu irmão, a igreja é o seu lugar onde o seu espírito vive. A igreja é a hora que o seu espírito cultua. E é isso que nos faz ser vivo, é isso que nos faz ser forte, é isso que te faz ser forte. Porque verdadeiramente a minha essência, a nossa essência está no Espírito. E muitos ainda estão na igreja, não nasceram do Espírito. Como a pastora pregou domingo. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando você adora, quando você nasce do Espírito, quando você adora, o seu espírito é quebrantado. E é isso que Deus quer ver em nós, em nome de Jesus. É isso que Deus quer ver em você, em nome de Jesus. O seu espírito quebrantado. Para cultuar. Para cultuar o Senhor. E o interessante, meu irmão, que João veio, pregou, falou da palavra do arrependimento, falou. E hoje a palavra continua sendo pregada e o culto continua sendo culto. E em nome de Jesus, queridos. Naquele tempo se falava do templo e hoje a igreja é a coisa mais real que ainda existe. Desde a antiguidade. Não é isso, Pri? Ninguém viu, ninguém ouviu, meu irmão, desde a antiguidade, todo mundo já sabe que teve templo, e ele continua hoje sendo templo. Se você não tiver, se o seu espírito não estiver vivo, você não vai passar a divulgar a realidade que é em você. A realidade que é em você, a sua realidade que vai ser levada para Deus. A sua realidade vai ficar perdida. E nós precisamos ter uma realidade de espírito. Quantos querem ter essa realidade na sua vida?
Meu irmão, sabe por quê? Se você não tiver essa realidade de Espírito em você, talvez alguns segundos atrás, alguns minutos atrás, quantas coisas você não negava? Talvez uns minutos atrás, quantas coisas que você não acreditava? E agora você está aqui, o seu espírito, e agora você passa a acreditar? E agora você passa a divulgar aquilo que você acredita? Assim aconteceu com a mulher de Samaria, meu irmão. Por que ela passou a acreditar? Porque o espírito dela foi vivificado. E ela passou o quê? A divulgar um espírito novo. Ela passou a sorrir, ela passou a fazer coisas diferentes, ela passou a fazer coisas que ela não fazia. Fala para o seu irmão, você vai sair sorrindo daqui em nome de Jesus. Quantos querem sair daqui sorrindo em nome de Jesus? Sabe por quê, meu irmão? Talvez algumas coisas, né, como eu falei, alguns segundos atrás você não acreditava, mas assim que você entrou no culto, o seu espírito, puf! E é isso que precisa acontecer na minha vida e na sua vida. E essa restauração só vem de Jesus, querido. O Espírito precisa vivificar. A palavra, é lógico que ela é bênção, a palavra veio, mudou a vida né? Veio sobre João, João começou a anunciar, mas, meu irmão, precisava o quê? Restauração para cultuar. Deus precisava de espíritos verdadeiros para cultuar a Deus de novo. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. O ministério de João Batista foi 1 ano só. Fala para o seu irmão, 1 ano. Como é que esse cara aguentou o deserto? Ele crescia em espírito. Meu irmão, esse João Batista adorava o Senhor dia e noite. O espírito desse homem era vivificado toda hora, todo segundo. E ele nem imaginava que pudesse vir mais sobre ele, porque ele viu o Espírito Santo descer sobre Jesus. Ele viu descer sobre Jesus e ele creu que aquele Espírito era do Salvador que estava nessa terra. Meu irmão, em nome de Jesus, creia que o teu espírito precisa ser vivificado. João Batista creu porque ele viu. E agora eu te pergunto, como que você vai ver o Espírito Santo? Numa igreja restaurada, querido. Uma igreja, alguém que foi vivificado. E esse vivificado, essa pessoa vivificada, ela adora em espírito e em essência nova. Espírito em verdade. Para quem que Jesus falou isso? Para a mulher samaritana. Mas vem a hora, e a hora já é. Aonde os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Por que Jesus falou isso, meu irmão? Porque o Espírito alcançou a vida da mulher samaritana. Agora, como é que ela alcançou isso mesmo? Vou deixar para domingo. Vocês estão entendendo aí, irmãos? Sabe por que a mulher voltou a sorrir? Porque o Espírito dela vivificou. Houve uma alegria transbordante. E é isso que eu profetizo sobre a tua vida, uma alegria transbordante. Quando você vir para adorar o Senhor, que haja uma alegria dentro do teu espírito. Mesmo que você não queira sorrir, mas você vai ter sorriso, você vai ter alegria em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Meu irmão, nós não podemos passar a negligenciar a visitação do Espírito Santo.
Vamos ver então? Evangelho de João, capítulo 2. Passagem bem conhecida, mas cada vez que a gente olha a palavra do Senhor, misericórdia. É João 2, versículo 13. 2, Evangelho de João 2, 13 ao 21. Irmãos, não. Vamos lá. Estava próxima a Páscoa dos judeus. Jesus subiu para onde? Para onde Jesus subiu, igreja? E o que tinha em Jerusalém? O templo, a igreja. Quando você veio para o fino, existe o quê? A igreja. Jesus é assim, ó. Ele foi para Jerusalém, e dentro de Jerusalém havia o quê? O templo. E aqui essa passagem, meu irmão, fala que era a primeira Páscoa de Jesus. Fala para o seu irmão, a primeira Páscoa. A primeira Páscoa que Jesus, foi até Jerusalém. Quantas Páscoas houve? Até Jesus ser crucificado? Faz a conta aí, irmão. Quem falou aí? Quem falou? 3. 3 Páscoas. E essa aqui foi a primeira. Meu irmão, Jesus estava com pressa. Fala para o seu irmão, Jesus está com pressa de ver você sorrir, irmão. Ei, você sair daqui, ó, glória! E Jesus subiu para Jerusalém. E o que ele encontrou, versículo 14, no templo? Achou no templo o quê? Achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e cambistas assentados. Versículo 15. E tendo feito um chicote de cordas, lançou todos para fora do templo, bem como os bois, as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. 16. E disse aos que vendiam pombas: tirai daqui essas coisas. Como ousais transformar a casa de meu pai em mercado? Seus discípulos lembraram-se do que está escrito. Do que está escrito? Quem que deixou escrito isso? Davi. Davi amava pouco a casa do Senhor, irmão? Jesus ama pouco a igreja? Vamos lá. E os seus discípulos lembraram. Meu irmão, Jesus estava... Versículo 18. E então os judeus perguntaram: que sinal miraculoso nos mostra para provar que tens autoridade para fazer isso? E respondeu-lhes Jesus: destruirei esse templo, e em 3 dias o levantarei de novo. E disseram os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias? Meu irmão, esse povo estava preso em quê? Em tempo. E Jesus estava falando de realidade. E hoje as pessoas estão presas em tempo, e hoje estou falando de realidade. A igreja. E o que havia no coração deles, dos judeus?
Tudo, menos adoração. Menos adoração. E Jesus precisava transformar, Jesus precisava que o espírito deles fossem vivificados. Levante sua mão e fala: misericórdia da minha vida. Sabe o que o povo que estava fazendo aqui? Sabe o que esses cambistas estavam fazendo aqui? Sabe o que os cambistas estavam fazendo com as ofertas, com as ovelhas, com os bois? Ídolos. Ídolos. Ídolos dentro da igreja. Ídolos. Ah, o meu vizinho pensou assim. Ah, o meu vizinho falou que era assim. Ah, o meu antepassado falou assim. Ah, o meu não sei quem falou que era assim. Mas falou que era assim. Vamos levantar ídolos. Levantaram ídolos. Levantaram tanto ídolos, meu irmão. E deram, né, e nomeando aqueles ídolos que estavam ali, aqueles ídolos que eles levantaram. Talvez levantaram os ídolos como segurança deles. E quando uma pessoa levanta os seus ídolos, ela fica preso neles. A mulher de Samaria estava presa onde? Num poço. E eles estavam presos aonde? Nas mesas de cambista deles. A segurança deles estava nisso. Então eles podiam fazer, né, trocar, fazer de qualquer jeito dentro do templo. Sabe por que eles faziam isso, meu irmão? Só para poder focar nos ídolos que eles mesmos levantaram. Talvez para se sentirem agradáveis, talvez olhavam para as mesas, para as ofertas, para os animais que estavam à venda. Talvez eles olhavam para aquilo, olhavam a fraqueza deles, olhavam o fracasso deles, olhavam a mágoa deles e ficavam falando com aquelas coisas lá sozinho. Assim como a mulher de Samaria conversava com o poço. E eu te pergunto, nesse templo havia adoração? Ou pessoas que estavam levantando seus ídolos, as suas vontades, só para ter o que falar? E infelizmente hoje, na igreja, as pessoas ainda continuam levantando os seus ídolos. Ah, pastor, mas eu não tenho mais ídolo. Ah, pastor, mas eu não tenho mais a minha santinha. Ah, mas eu não tenho, meu irmão. Ídolos são crenças, são coisas que você baseia. Ele estava baseando o quê? Na troca. A crença deles, a fé deles estava baseando na troca, eles estavam baseando nisso. Eles estavam baseando sobre aquela fundúcia que havia no templo. E hoje, meu irmão, na atualidade ainda continua a mesma coisa. Muitas pessoas se baseiam nas suas crenças e não vivificam o Espírito. E se não vivificar o Espírito, não há adoração em espírito e em verdade. Você pode dizer amém? Está com medo aí, irmão? Você pode dizer amém, irmãos? Deus te trouxe aqui para vivificar o teu espírito, meu irmão, em nome de Jesus. Talvez eles focavam nas mesas de cambista deles, as suas mágoas. Quantos pensamentos vinham? Nossa, está faltando pão em casa. Ah, mas está faltando não sei o quê. Ah, mas vocês estão entendendo, irmãos? As suas crenças estavam ali. Misericórdia. Levante sua mão e fala misericórdia. Misericórdia. Vamos lá, deixa eu continuar onde eu parei. Versículo 21 agora. Mas ele falava
do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele dissera, e então creram na Escritura e nas palavras que Jesus tinha. O que aconteceu com o espírito dos discípulos aí, meu irmão? Vivificou. E aonde que eles estavam mesmo? No templo. É no templo que o teu espírito é vivificado, querido. É na igreja que o teu espírito é vivificado. Meu irmão, aquela mulher de Samaria, o que aconteceu na vida dela mesmo, vocês lembram? Vocês lembram? O que aconteceu mesmo? Jesus a esperava no poço. Fala para o seu irmão, Jesus a esperava no poço. Por que isso dentro do coração de Jesus, querido? O que Jesus ficou tão desagradado, tão chateado, que ele foi esperar uma mulher lá no poço? E qual foi a verdade que ela disse para Jesus? Jesus disse para ela, mulher, chama o teu marido e vem aqui. Ela olhou para ele e disse, Senhor, não tem não. Espírito e em verdade. A essência dela, a realidade dela saiu quando Jesus falou para ela, olha, chama o seu marido e volte aqui. Senhor, eu não tenho marido. A essência dela ficou aberta. Há uma unção, eu já posso sentir. Oh Jesus, oh Jesus. Versículo 23. E estando ele em Jerusalém, durante o quê? Uai! Não era para ele estar na igreja, irmãos? O que vocês acham? Não era para ele estar lá na igreja? Então isso significa que Jesus saiu de lá, a igreja que pertence a Jerusalém, saiu de lá e foi para a cidade de Jerusalém, e a Bíblia diz que Jesus começou a fazer milagres, começou a curar. Muitos vendo, muitos acreditando, muitos sendo vivificados, muitos entrando em adoração, não sei, porque a Bíblia aqui desmente. Então vamos ver. 24. Mas o mesmo Jesus que curou, não confiava neles quem? Por quê? A todos conheciam. Talvez aqueles que foram curados foram por eu quero algo. Mas Jesus não confiava naquilo que eles receberam. Porque Jesus sabia qual o espírito que eles tinham. Não havia verdade. E o espírito deles ainda não estava vivificado. Levante sua mão e fala, misericórdia da minha vida. A igreja foi restaurada, sabe por quê, meu irmão? Porque Deus quer se manifestar na igreja. E a igreja foi restaurada para que você hoje pudesse ter um encontro verdadeiro com seu Deus. Quantos querem ter um encontro verdadeiro com seu Deus? Mas só Jesus pode fazer isso, querido. João Batista pregou a palavra, mas restauração do Espírito é só Jesus.
É só Jesus que pode mudar. É só o encontro que Jesus que pode mudar. Talvez hoje você possa estar nas suas falsas adorações, querido. Confiando em muitas coisas, confiando em tudo. Talvez hoje você está até em oposição contra a igreja. Mas esse não é o correto, não é isso que Deus tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. A verdadeira religião, meu irmão, a pessoa para ser verdadeiro, ela precisa estar em espírito e em verdade. Por isso Jesus fez com que? Fez com eles com que lá? Jesus fez, a Bíblia fala que Jesus fez um chicote, chicoteou todo mundo, tirou todo mundo de lá. Jesus ficou aborrecido demais. E a Bíblia diz que Jesus fez sair as pessoas e tudo aquilo que com elas estavam. E eu te pergunto, Jesus pode ser conhecido por você, querido? Dentro do teu espírito? Jesus pode saber quem você é, a tua essência? Então, quando você vê pessoas que saem da igreja, meu irmão, não é porque aconteceu algo, não é porque elas ficaram magoadas, vocês estão entendendo? É porque o espírito não foi vivificado. E elas não conseguem colocar a sua verdade, a verdade dela, a essência dela. Quantos estão entendendo? E eu te pergunto, Jesus pode ser conhecido por você? Porque sempre há uma expectativa de Deus, querido. Deus sempre está esperando uma adoração, Deus sempre está esperando alguém em espírito e em verdade. Alguém está esperando, né? Deus sempre está esperando você em espírito e em verdade. E se Jesus levantou a mão, Jesus se aborreceu com eles, porque a Bíblia diz que ele ficava irritado, né? Pelo zelo, pela casa do Pai, ele era consumido. E ele ficou consumido de tanto zelo, de ver o espírito daquelas pessoas dentro da igreja. Ele queria tanto zelo, ele tinha tanto zelo pela igreja que ele não queria que houvesse pessoas com aquele espírito dentro da igreja. E na verdade, meu irmão, Jesus tirou eles, tirou todo mundo para fora. Jesus ficou irritado, e a irritação dele foi por causa do templo, foi no templo, dentro da igreja, dentro do templo. Ele ficou irritado. E a maior irritação dele, sabe qual que era? Porque aqueles que vendiam, aqueles que estavam com as suas mesas, aqueles que estavam com as suas crenças plantadas ali, na verdade, meu irmão, eram eles que contribuíam com os outros a não haver adoração verdadeira ao Senhor. Então, antes de andar com alguém, pense com quem você está andando. Talvez esse alguém seja aquele que está contribuindo para que você não tenha a verdadeira adoração. E Jesus fica irritado, viu, irmãos? Jesus fica aborrecido. Fica aborrecido com as pessoas, com esse tipo de pessoas. E acha que estão dentro da igreja enganando a Jesus. E a Bíblia diz que Jesus os conhecia no Espírito. Jesus nos conhece no Espírito. Jesus te conhece no Espírito. E na verdade, quando Jesus tirou eles para fora e tudo que eles tinham, porque nada neles prestava. Você pode levantar suas mãos aí, em misericórdia de mim, Senhor. Nada neles prestava.
As coisas que eles baseavam, prestavam. E o templo foi... Meu irmão, sabe o que mais irritou Jesus? Sabe o que mais aborreceu Jesus? Aonde vocês acham que os cambistas estavam fazendo a venda? Aonde vocês acham? Aonde, Danilo? Você falou. No altar, querido. Aqui, ó. Foi restaurada a igreja, irmãos? Eles vendiam as coisas aonde? Eles faziam a troca. No altar era lugar de sacrifício. O altar era lugar de quê? De oração. E Deus e Jesus precisava restaurar isso. Eu te pergunto, Jesus conseguiu restaurar? Aonde Jesus foi fazer a ceia, a última ceia? Foi no templo? Ou porque ele encontrou alguém que entregou a sua casa para Jesus fazer a ceia? Meu irmão, fiquei pensando nisso. Foi Jesus, misericórdia de nós. Mesmo Jesus fez tudo o que fez. Jesus curou as pessoas em Jerusalém. Jesus resgatou pessoas. Jesus curou cegos, aleijados, fez tudo. E na última ceia, para a ida dele à cruz, ele não teve o tempo para ministrar a ceia. Então significa que o templo de Jerusalém, o templo de Omar, que era o templo da época de Jesus, ainda está em quê, irmãos? Ruínas. E glória a Deus pela igreja. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus por esse lugar. Glória a Deus que o Senhor encontrou um lugar para habitar novamente. Glória a Deus que o Senhor encontrou a sua vida para habitar novamente. Somos a geração onde o Senhor procura, querido. Somos a geração onde o Senhor está no nosso meio. Ele não estava esperando ninguém, ele estava esperando alguém que não era judeu, alguém que era rejeitado, sentado no poço para que esse chegasse e fosse restaurado. Deus veio, Jesus veio aos judeus e os judeus não o receberam. Levante sua mão, diga misericórdia. Esse lugar, meu irmão, é lugar para encontro. Esse lugar é o lugar da oração. Esse lugar é o lugar de sacrifício. Esse lugar é o lugar onde Jesus está. O Espírito que está nesse lugar é onde Ele está. E o Espírito que está em você é o Espírito que tem que estar em Jesus, irmão. Se não, meu irmão, você vai se basear em muitas coisas, menos em Deus. E Ele sabe. Quando a pessoa não está baseado no Espírito em verdade. Aqui, os cambistas, eles demonstram o quê? A falsidade, a falsa adoração. Está na igreja, mas está com falsidade. Está na igreja, mas eu estou pensando lá, eu estou pensando cá, estou pensando aqui, estou pensando lá, estou pensando aqui. Não está em espírito. Quantos estão entendendo? Você está entendendo aí, irmão? O que eles tinham não prestava para nada, Jesus tirou tudo. Jesus mandou tudo embora. Meus irmãos, imagine a correria dos bois,
Por isso que eles ficaram bravos com Jesus. Que autoridade você tem para fazer isso? Sabe o que havia neles, irmãos? Oposições, falsas adorações. Eles quiseram se opor ao zelo que Jesus tinha pela casa do Pai. E Jesus fala, né? Davi fala que ele era consumido. O zelo o consumia. E de onde que os discípulos ouviam isso? Tiveram o entendimento? Meu irmão, em nome de Jesus, as pessoas que estão próximo de vocês, em nome de Jesus, que nós não possamos ser as pedras de tropeço para essas pessoas. Jesus se irrita, ele fica aborrecido, onde outros podem fazer outros a adorar a outros ídolos. Ah, não, irmão, que nada, é só um pouquinho, só, irmão. Não. Aí aquele acredita, sabe por que ele acredita? Porque o espírito dele não foi vivificado. E a verdade dele nunca foi adorar a Deus. A verdade dele nunca foi se colocar na presença de Deus. Mas eu e você somos a geração que cultuam ao nome do Senhor. Amém, irmãos? Entenda hoje. Por isso você vê a resistência das pessoas hoje a virem à igreja a cultuar a Deus. Vocês estão entendendo, não? Falta o quê? Espírito e verdade. Aí sim, quando houver espírito e verdade. Jesus estava dizendo para a mulher samaritana, mas esse dia atual vai chegar, aonde os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Vamos ficar em pé, igreja? Coloca a mão sobre o teu coração. Aleluia! Essa noite, deixa Deus tirar um sorriso de você, querido. Nós estamos em espírito e em verdade. Você está em espírito e em verdade. Se não estiver, querido, domingo você já fez essa oração, faça de novo. Vivifica o meu espírito, Senhor. E a verdade que há nele, e a verdade que vai nascer no meu espírito, para adorar o Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Levou-se 46 anos para construir esse templo. Você fala que em 3 dias. Oh, Xaramanaia. E Jesus respondeu, destruirei esse templo. Jesus está falando, destruirei esse templo. Sabe do que, irmão? Esse templo que não tem adoração. Esse templo que deixou de ter o espírito de adoração. Destruirei para levantar o novo. Oh, Xaramanaia, Xaramanaia. Oh, aleluia! Jesus não estava falando em destruir as partes de estrutura do templo, mas o templo antigo, o templo de crenças antigas,
um templo de hábitos. Aonde meu pai falou, aonde meu vizinho falou, aonde? Não, eu vou reconstruir o novo. Deus vai reconstruir o novo na sua vida, meu irmão. É tempo de sorrir, em nome de Jesus. Deus, o Senhor Jesus Cristo, restaurou a igreja para que os nossos ídolos fossem expulsos de dentro de nós, querido. Que os seus ídolos fossem expulsos. Que a sua segurança naquilo que você confia sejam expulsos. Quantas pessoas que aqueles cambistas me enganaram, meu irmão? E estava dentro do templo. E Jesus querendo destruir o antigo para que haja uma nova adoração. O que aconteceu com a mulher samaritana? Ei! Ha! Chorei-carabachaya! Gente, eu conheci o profeta. Vamos lá! Houve uma alegria transbordante, a choradeira, as mágoas. Deus restaurou a igreja para que você tivesse um encontro com Ele, querido. João Batista trouxe a palavra. João Batista trouxe arrependimento aos pecados. Mas Jesus queria, só Jesus poderia trazer a restauração da igreja, a restauração do Espírito. Oh, Xaramanaya. Ah, se você conhecesse o dom da graça. Ah, Senhor. Então me dê da sua água, para que eu não venha nunca mais nesse poço. Largou seus ídolos. Sabe quem que era? A mulher samaritana, meu irmão, que era rejeitada pelos homens, pelas pessoas. Vivia sozinha no poço, mas Jesus estava guardando ela lá. Sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus já conhecia o espírito daquela mulher. Foi necessário Jesus passar por Samaria. Foi necessário Jesus passar por Sicar. A humildade de Jesus foi tanta, meu irmão, que ele chegou e pediu um copo de água para aquela mulher. Mulher, me dê um copo de água. Mas como pode você vir a mim? Na minha cidade todo mundo me rejeita, porque ela sabia o que ela já tinha feito. Quem era ela, meu irmão? Como que você vem pedir água a mim? Se a minha própria cidade me rejeita. Ah, filha, caramba. Ah, meu irmão. Se você conhecesse o dom de Deus. Coloca a mão sobre o teu coração. Jesus saiu de Jerusalém, foi para a Judéia, ele teve que voltar para a Judéia. Meu irmão, sabe quantos quilômetros é, meu irmão? Sabe quantos quilômetros são? 143 quilômetros. Só para poder passar aonde aquela mulher poderia estar, o poço onde ela poderia estar. E Jesus sentou naquele posto. Ele está no teu meio, meu irmão. Jesus está no seu meio. Mas o seu espírito está nele. Aquela mulher teve que se encontrar. Senhor, mas como? Nós somos rejeitados pelos judeus. Não podemos comer no mesmo prato.
dentro do templo. Ele não encontrou pessoas com o espírito vivificado. Só havia falsidade, falsos ídolos, falsas crenças, falsos. Muitos foram curados, mas Jesus não confiava neles. Pai, em nome de Jesus, e nessa noite, Pai, que nós possamos ter esse entendimento, Senhor. Todo o seu zelo, meu Pai, para a restauração da igreja, o zelo pela igreja, pela casa do Pai, era consumido por Jesus. Jesus ama tanto a igreja, querido, que a vontade de que a primeira Páscoa dele, ele já queria que houvesse um mover da presença do Senhor. Mas o que ele viu ali só foi falsidade. Que nessa noite, meu irmão, em nome de Jesus, nós possamos sair daqui com um sorriso, não com tristeza. Ah, Senhor, mas a minha vida é minha, Senhor. O sangue do Cordeiro está sobre você, querido. O sacrifício, e o sacrifício é Jesus nas nossas vidas. Por isso foi restaurado. A igreja foi restaurada. Cristo vive. Aleluia! O dom de Jesus para você, meu irmão. Deus vive. Deus está vivo. Deus pode. Jesus é o Cristo. E a restauração da igreja. Oh, aleluia. Restauração da igreja. Por isso tem resistência das pessoas, meu irmão. As pessoas colocam seus ídolos na frente. As pessoas colocam tudo que ela vai fazer primeiro. E o Espírito não consegue ser vivificado. E o Senhor não consegue achar um lugar. Jesus não consegue achar uma forma. Pai, por isso nessa noite, vem com o teu poder sobre o nosso coração. Renova nossas vidas, Pai. Renova o nosso espírito. Renova o espírito de cada um aqui, Senhor. Deus, em nome de Jesus, todas as nossas oposições caiam por terra nesta noite. Mas que o nosso espírito seja vivificado em Ti, Pai. Seja vivo em Ti. Seja uma realidade, Pai. E a realidade da igreja restaurada é hoje, é agora. Assim como o Senhor disse para aquela mulher. Mas chegou agora, aconteceu em você. Aconteceu em você, igreja, aconteceu na sua vida. Larga os ídolos. Larga. Solta. A mulher não quis nem mais encher o seu canto com aquela água. Largou tudo. Não vou encher mais o meu canto de passado. Não vou encher mais o meu passado, a minha vida de mágoa. Oh, aleluia. Há um sorriso. Há algo novo. Mas em nem o cântaro que pudesse levar todo o poço, meu irmão, ela quis levar, deixou lá. Oh, aleluia. Aleluia. Aleluia.
pessoas muitas vezes estão dentro da igreja cheio de ídolos, cheio de desconfiança. Não, eu faço assim, eu faço assim, eu faço assim. É porque elas não querem mostrar a sua verdade. Elas não querem mostrar os seus discursos. Jesus está dizendo, é aqui nesse lugar. Aleluia. O interessante é que na Bíblia não fala que João Batista foi no tempo, foi Jesus. O ministério de João foi tão rápido, um ano, que nem no tempo ele chegou aí, viveu no deserto. Mas ele viu o Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! É esta forma que Deus quer ser visto, meu irmão, quer nos ver. Não se ouve um homem nascido de mulher como João Batista declarado por Jesus. Aleluia! Não se ouve homem nascido de mulher que não houvesse uma igreja. Glória ao Senhor. Pai, leva, Senhor, a tua igreja debaixo dessa bênção. Leva o seu povo, Pai, debaixo dessa bênção da graça. Leva, Senhor, em nome de Jesus. Que hoje haja um sorriso, haja uma alegria, porque o nosso espírito foi vivificado, Pai, mais uma vez. Aleluia! Aleluia! Onde nós possamos ter um encontro com o Senhor, onde nós podemos ter o privilégio de encontrar o Senhor e o Senhor conosco. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um que está aqui, abençoa cada família representada, abençoa aqueles que não vieram, que vão vir, em nome de Jesus, guarde Deus, debaixo do sangue, da graça, do poder do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos encerrar. Que Deus abençoe você. Leve em segurança para a sua casa, debaixo do amor de Deus, da unção de Deus. Há um sorriso para vocês, porque existe este lugar para que nós possamos adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. Aquilo que eu posso dizer de mim, eu falo do Senhor. Aleluia. Amém, igreja? Deus te leve debaixo da bênção, na paz.